Boa noite para todos. Nós estamos mais uma vez no culto do Evangelho no lar, em minha casa, realizando os estudos espíritas. E na noite de hoje, estudando o Evangelho de Allan Kardec, nos deparamos com o suicídio. E nós, que estamos empenhados a auxiliar os dependentes químicos, reconhecemos que o suicídio é o uso de tóxico, qualquer tóxico que estivermos utilizando, poderá ser os tóxicos lícitos ou os ilícitos. Eles provocam o afrouxamento das células que interagem com o espírito e nós passamos a perceber a vida espiritual, onde concluímos que os tóxicos levam claramente ao suicídio. Sabemos que quando fizermos uso de uma dose fortíssima de um tóxico alcoólico e ele for ingerido em prazo recorde de poucos minutos, a quantidade de 1 litro de um alcoólico poderá nos levar ao desencarne, aonde concluímos que sempre o uso de tóxico, qualquer deles utilizados, é um suicídio, porque ele nos leva ao início do desencarne. Começamos lentamente, nas doses pequenas, a perceber a vida espiritual, mas se acelerarmos o uso da dose de tóxicos e uma grande quantidade de 1 litro ingerido em 30 minutos, nos levará ao desencarne. Daí então a necessidade da nossa compreensão de reconhecer que nós somos espíritos, que todos nós que estamos encarnados estamos a trabalho de Deus, trabalhando os seres que viverão a eternidade. Toda a interação nossa resulta no progresso de seres que estão se transformando. Nós transformamos os átomos que compõem os locais onde nos cercam, onde estivermos residindo, ou quando nós respiramos, nós estaremos transformando moléculas que viverão a eternidade, ou no comando dos trilhões de células do corpo físico. Nós somos um missionário de Deus, estamos acionando esses seres para a sua transformação evolutiva, direcionado ao progresso marcado por Deus. Ou na alimentação. Quando nós alimentamos, nós estamos servindo a Deus. Nós estaremos sempre na alimentação, acionando os seres que viverão a eternidade. A função nossa de estar encarnado é importantíssima. Nós somos um co-criador. Tudo que nós fizermos, nós estaremos auxiliando os seres que viverão a eternidade e, ao mesmo tempo, resgatando o débito que nós temos para com Deus, dos seres que nos auxiliaram a chegar na condição de espírito lúcido. Nós sabemos que nós passamos em todas as formas de vida e através de um esforço colossal nosso, através de milênios, passando por essas formas de vida, nós chegamos
na condição humana. E sabemos também claramente que nós não podemos fazer uso de tóxico, principalmente os alucinógenos, que abre o nosso pretérito, as nossas vidas anteriores, e nós passamos a conhecer essas vidas, e muitas vezes, no uso de um tóxico alucinógeno, nós abrimos a vida pretérita nossa e vamos trocar a nossa personalidade. Ora, nós sabemos que passamos em todas as formas de vida. Na humanidade, quando ocupávamos um corpo humano, nós sabemos claramente que muitos irmãos nossos que viveram há milênios possuem um raciocínio muito inferior ao dos que vivem no presente momento. Sem dúvida alguma, nós progredimos muito. Essa é uma necessidade de estarmos encarnados. Nós viemos buscar conhecimento moral, conhecimento intelectual. Daí então a necessidade de esforçarmos para aprender, para estudar, para conquistar o maior número de conhecimentos intelectuais, porque sempre sairemos mais valorizados da Terra. Fazendo uso de um tóxico, nós abrimos o nosso pretérito, poderemos trocar a nossa personalidade e muitas vezes regressar na condição de um louco, porque muitas vezes nós podemos até assumir no passado a vivência nossa em um ser irracional. Sabemos que trabalhamos todos os corpos físicos existentes na Terra. Abrindo o nosso pretérito com alucinógeno, poderemos voltar totalmente louco. Então não vale a pena fazer uso de tóxico. Sabemos na doutrina espírita que o espírito não tem sexo. Em cada missão que vamos desempenhar encarnados, nós assumimos uma sexualidade. E sabemos que nas nossas encarnações pretéritas, vez nós nascemos num sexo, vez nascemos no outro. E quando fizermos uso de um alucinógeno, voltarmos o pretérito, poderemos que nós trocaremos até a nossa personalidade. Então não vale a pena, porque nós sabemos que os tóxicos nos troca a sexualidade, nos joga na prisão, nos joga na sarjeta da rua, nos tira da família, nos tira da sociedade, porque nós passamos a perceber o estado mental agradável do espírito, mas isso nos enlouquece. Daí a necessidade de estarmos esclarecidos da grandeza que somos um missionário de Deus, que temos um grandioso débito para com Deus, daqueles irmãos que nos auxiliaram a chegar na lucidez. Agora nós temos que ajudar outros irmãos que estão nascendo para efetuar o resgate desse débito do auxílio que recebemos. Então é muito importante que estejamos encarnados. É muito importante que nós formemos um conceito com uma autoestima profundamente elevada e que entendamos que nós somos espíritos, que nós somos filhos de Deus, que nascemos do hausto de Deus e continuamos sobre ordens de Deus, trabalhando seres que nasceram do seu hausto. Essas moléculas que estão sobre o nosso comando e que desenvolvem com as nossas expressões amorosas. Sabemos claramente, através dos ensinos espíritas, que o espírito trabalha esses seres e que esses seres que constituem o seu corpo de expressão só recebem as expressões do bem, as expressões amorosas. Quando nós expressarmos o mal, nós vamos desorganizar esses seres e vamos gerar doenças gravíssimas para nós.
Jesus nos enviou a doutrina espírita para nos auxiliar. São os espíritos que conviveram conosco, que passam do outro lado e voltam para nos auxiliar com o seu conhecimento, para nos dar força, para que nós reconheçamos a grandeza de ser espírito, a grandeza de estar a serviço de Deus, confiante de que ninguém que está na Terra encarnado está perdendo tempo e que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós encarnados só podemos acionar seres que viverão a eternidade e que um dia chegarão onde nós nos encontramos. Aceitemos então as determinações de Deus de auxiliar seres que estão nascendo para o progresso e procuremos trilhar no amor ensinado por Jesus, para que nós tenhamos, aonde nós estiver, um corpo saudável, livre das doenças, sem deteriorar as células que compõem o nosso veículo de expressão. Então, estar com saúde física ou mental sempre é responsabilidade do espírito encarnado. Nós, um dia, chegaremos à superioridade. O espírito jamais vai viver sem um corpo físico. Quando passarmos para os outros planos evolutivos, fora da matéria condensada, nós teremos também um corpo espiritual constituído de células que vibram em outra dimensão e que nos facultará a facilidade de prosseguir ou conquistar altas velocidades direcionados aos mundos superiores, a estrelas longínquas. Sabemos que todos os espíritos superiores, quando vão fazer viagens interplanetárias, trocam o seu perispírito. É sobre esse comando que nos dará autoestima para aceitar a vida, para não querer fugir da vida através dos tóxicos, das drogas que nos destrói e que nos leva para a infelicidade. Acreditemos na grandeza que Deus destinou a todos nós, essa missão gloriosa, e estejamos onde nós estiver com muita autoestima, com a certeza absoluta que um dia seremos um espírito superior sobre o auxílio de Jesus, que nos faculta o progresso da evolução a todos nós. Que assim seja.